Alô, bom dia. Vou tentar enrolar menos dessa vez, cara. Imagina o seguinte, vamos imaginar aquela mesma situação aqui, ó. Vamos analisar um corpo ah, imerso numa camada de ar. Um corpo, ele está imerso numa camada de ar, num espaço de ar. Muito ar em volta, ar em volta. Bom, muito ar já. Ah, e aí, o que acontece com esse corpo? Bom, esse corpo, vamos imaginar agora a situação, né? Vamos analisar o empuxo nele, tentar analisar as pressões em um lugar onde não tem gravidade, né? É, não tem uma força que puxa as coisas para baixo, uma força que depende da massa. É um lugar onde não tem força-peso, certo? Ah, é um lugar onde a lei da gravitação universal não funciona, né? Que bom, primeiro, a lei da gravitação universal diz que ah, a massa, né, é uma propriedade fundamental da massa de se atrair, né? Só que precisa de muita massa para isso ser visível, certo? E isso segue essa equação aqui: dois corpos de massa, né? Elas vão se atrair com essa força, certo? Isso vai criar uma força de ação e reação nos dois corpos. E para simplificar as coisas, a gente pode chamar isso de peso, né? Se a gente usa em um corpo pequeno, né? Como o ar, né? E esse peso ele vai ter uma massa. O peso ele vai ser o produto da massa vezes a aceleração, que no caso é a aceleração gravitacional. Então vamos imaginar um lugar onde não tenha gravidade, cara. Bom, vamos ignorar a gravidade nessa situação. Digamos que não tenha gravidade aqui, né? Ou seja, a gravidade é zero, né? Se a gravidade é zero, bom, acontece que esse ar que está aqui, né, ele vai exercer uma pressão. Aqui, ó, vai ter uma pressão 1 nesse ponto, vai ter uma pressão 2 nesse ponto, né, na mesma situação. Se a gravidade é igual a zero, então a pressão no ponto 1 é igual a, digamos que ele esteja aqui a alguma altura h, ah, Hzão, H maiúsculo. E aqui esse corpo tem uma altura H minúsculo. Então a pressão do ponto 1 vai ser a densidade do ar vezes a gravidade vezes. Na verdade, antes, vamos fazer o seguinte. Tem uma pressão P1 aqui de volta, pressão 2, Hzão, Hzinho. Pressão é força pela área. Aqui ele tem uma área em cima que é igual à área de baixo. Pressão é igual a força pela área, correto? Então aqui em cima está sendo exercida uma pressão, né, que é igual a força pela área. Ou seja, vai ser igual ao peso, né, Pera, mas que força que está exercida aqui? Que força está sendo exercida aqui, cara? Se a gravidade é zero. A única força que seria exercida aqui seria o peso, né? Mas a gente não tem gravidade, né? Ah, ignorando a gravidade, cara, bom, a força aqui é zero, né? A força seria o peso, né? Seria m vezes g, dividido pela área, certo? E aí, m, né, é a densidade vezes o volume, gravidade dividido pela área, e o volume pela área, peso, é igual à altura, né,
mgh vezes a gravidade. Só que, cara, essa força, essa força é igual a zero, cara. Não tem força aqui sendo aplicada na parte de cima do bloco, porque não tem gravidade, cara. O ar, você não tem uma força que puxa o ar para baixo, que realiza a pressão, né? Se a gente ignora a gravidade, não tem essa força que gera pressão. Então, a pressão, cara, como a gravidade é zero aqui, né? Isso aqui vai ser, a força vai ser zero. A pressão aqui em cima vai ser zero, porque a gravidade é zero. P1, né? P2 também vai ser zero, cara. Porque é calculado da mesma forma. A gravidade é zero, não tem força, cara. Se você não tem uma força que puxa o ar para baixo, né, que comprime esse ar, essa massa de ar, ele não tem pressão, saca? A pressão aqui é zero, assim como a pressão aqui é zero também. Então, cara, não tem puxo, né? Não tem diferença de pressão em cima e embaixo. O input era justamente por isso, porque a pressão em cima é menor do que a pressão embaixo e executou a força para cima, cara. Cara, não tem push, não tem força que puxe para cima o bloco. E também não vai ter uma força que puxe para baixo. E esse bloco continua tendo densidade. Ele tem a densidade que é m vezes m sobre v, né? E o chama-se ela de d. E o ar ainda tem a densidade μ dele, né? Então, cara, mesmo com densidade, se não tiver gravidade, uma força que puxa a massa para baixo, que crie pressão na massa de ar, esse negócio não funciona, véio. Tem que ter gravidade.